Queridos, abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Eu quero falar sobre um constrangimento, mais um dos constrangimentos que Jesus criou na vida daqueles que ouvia e também precisa criar nas nossas vidas. A pergunta da mensagem de hoje é: eu, um escravo, será? Irmãos, olha o que as pessoas responderam para Jesus depois que Jesus tocou nesse assunto muito constrangedor. O versículo que separei é João 8,33, que diz assim: lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Irmãos, Jesus trouxe mesmo assim uma indagação para a cabeça daquelas pessoas, e eles mesmos precisaram dizer isso para Jesus. É interessante que o Evangelho vem falar de algumas realidades que a gente vive sem saber. Certa vez, ministrando aqui à igreja há muito tempo atrás, e nas minhas criações eu estava falando sobre vícios brancos. Eu dei esse nome, eu invento algumas coisas para tentar fazer com que eu fixe o que eu quero ensinar, o que eu quero compartilhar. O que são vícios brancos? À época pregando sobre isso, mas não vou falar sobre isso, só vou falar da minha experiência. Vícios brancos são aqueles vícios que não são queimados pela religião ou pela cultura, não é? Então você tem alguns vícios brancos. Que vícios brancos são esses? São vícios de chocolate, vícios de café, vários vícios que na verdade ninguém mexe com isso, não há nenhum lugar que diz que isso é pecado, você fazer isso. Mas porém, a pessoa não consegue parar. Aquele negócio meio que domina aquilo. Aí eu preguei sobre isso, tinha todo um fundamento, não vou falar sobre isso agora. Mas eu fiz uma pergunta para mim, eu falei assim: será que eu tenho algum vício branco? Será que eu tenho alguma coisa que eu não consigo parar? Suspeitei da Coca-Cola, não é? Outro negócio gostoso, gente, no céu tem que ter Coca-Cola, velho. Não tem um negócio melhor que Coca-Cola, né? Outra coisa que tem que ter no céu é leite condensado, velho. Tem que ter leite condensado lá. Mas eu suspeitei da Coca, irmãos, da Coca, especificamente da Coca. E sem falar nada para ninguém, sem fazer nenhum alarde, eu falei assim: eu vou ver se a Coca me domina. Vou parar de tomar Coca. Queridos, esta foi a experiência que eu tive e realmente foi difícil, mas eu consegui. Estou dizendo isso, estou ilustrando isso, porque a escravidão, em termos sociais, é raro você encontrar casos de escravidão hoje, a não ser que seja denunciado, né? Pessoas em situação de escravidão aí. Mas a escravidão institucionalizada, ela acabou, ela em todos os lugares. Não sei se existe algum lugar em que existe oficialmente a escravidão, mas os decretos oficiais de abolição acabaram, exterminaram a escravidão oficial. Porém, Jesus tocou nesse assunto falando para um povo que supostamente se achavam livres, e eles perguntaram: mas nós não somos escravos. Mas aí, queridos, eu queria nos confrontar com essa realidade. Será que eu sou uma pessoa totalmente livre? Será que eu não tenho nada que me escravize? A escravidão mesmo, natural, a escravidão, ela era resultado de algumas realidades que aconteciam na vida do indivíduo. Por exemplo, os derrotados pela guerra. À época antiga, os derrotados pela guerra, geralmente se tornavam escravos daqueles que o venceram. Então, a guerra provocava a escravidão. Outra coisa que no tempo antigo provocava uma escravidão literal mesmo, eram os endividados. Pessoas que não conseguiam pagar os seus empréstimos. Essas pessoas tinham que se dar como escravos. E também, esta é a mais comum, nunca acabou, mas pessoas que se relacionavam de maneira a usar da sua posição social,
ou da sua situação para escravizar o outro, mas aí num relacionamento mais emocional. Mas essas três coisas eram as coisas que provocavam a escravidão. O que isso tem a ver no mundo espiritual? A mesma coisa, vocês sabiam? Nós estamos vivendo, sempre vivemos, uma realidade espiritual de uma guerra contra as hostes espirituais da maldade. Abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 6 e acompanhe comigo o que diz o versículo de número 12, para você ter uma noção desta realidade de luta, de uma guerra. E esta guerra, queridos, é uma guerra que é uma guerra nossa, não é uma guerra opcional, é uma guerra de quem está vivo, é uma guerra de quem está vivendo esse tempo. A Bíblia diz assim em Efésios 6,12, porque, pois a nossa luta, a nossa guerra, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha aqui para mim, todas as vezes que nós perdemos nessa guerra, todas as vezes que as forças espirituais do mal têm qualquer tipo de vitória na minha vida, eu acabo me tornando escravo dessa situação. Então, a mesma realidade natural, social que acontecia nos tempos antigos, da guerra provocar escravos, a guerra espiritual também provoca escravos. O apóstolo Pedro escreve um raciocínio muito bom que nós possamos estar entendendo, de que, ou melhor, o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, ele diz assim, para a gente ter uma noção do que é essa questão da escravatura. Olha Tito 3,3, a Bíblia diz assim, houve o tempo, Paulo falando para Tito, pastor da igreja Nova Aliança, lá da cidade de Creta, da antiguidade. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados. Olha só, irmãos, todas as vezes que na batalha espiritual que travamos contra as hostes espirituais da maldade, e as hostes espirituais da maldade que nos engana, nos envolve com as paixões, com todas as espécies de paixões e prazeres, provoca uma situação que Tito é alertado por Paulo, quando Paulo diz assim, vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. É impressionante isso, né? Como nós nos tornamos escravos de um comportamento antissocial, quando as hostes espirituais da maldade nos leva a viver assim. Olha que perigo. Olha que perigo. A Bíblia então diz que a realidade espiritual, para nós ficarmos muito alertas, é exatamente isso. Tomarmos cuidados para que na nossa luta contra a carne e o sangue, que não é contra a carne e o sangue, não nos faças escravos das hostes espirituais da maldade. O apóstolo Pedro agora vai nos dar um alerta sobre o que essas questões nos faz, como que ela nos prende. Quando você lê a Bíblia em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, no versículo 17 em diante, ele diz assim, esses homens, Pedro falando de um tipo de pessoas escravizadas, que escravizavam, esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes estão reservadas, pois eles, como palavras de vaidade, arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo liberdade. Olha só, irmãos, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. É interessante isso.
Então veja só, quando somos derrotados na nossa batalha espiritual contra as hostes espirituais da maldade, os pontos em que somos derrotados, há um marco de escravidão ali. A Bíblia também vai nos alertar contra pessoas que de propósito, na sua capacidade, isso aqui, gente, é um alerta para muitos aqui. Sabe aqueles relacionamentos que hoje popularmente são chamados de relacionamentos tóxicos? Isso no mundo espiritual é algo muito comum. Olha o que está escrito, irmãos, por favor. Veja o que Paulo nos alerta em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 23. Ele dá um aviso para a igreja de Corinto, fala assim, olha só que coisa maravilhosa. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. E esse alerta, queridos, é muito interessante, porque o próprio Jeremias já falava de uma situação muito estranha, que acontecia lá no passado. Olha para Jeremias capítulo 5, olha para o versículo de número 30 e versículo de número 31, olha como que isso é muito perigoso. Jeremias diz assim, uma coisa espantosa e horrível, estou lendo Jeremias 5, 30, 31, tá? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Irmãos, cerca de 700 e lá vai cacetada de anos foi dito isso. Eu acho maravilhoso demais o evangelho. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam com a sua própria autoridade, e o meu povo, falando do povo de Israel, gosta dessas coisas. Gente, olha o perigo. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias está alertando o povo de uma coisa que o povo gostava, de ficar sobre o jugo das profecias mentirosas e daqueles líderes religiosos dominadores. Infelizmente, tem gente que precisa disso, mas você não precisa disso. Se você tem harmonia com o evangelho que é ensinado na Bíblia, se você conhece a palavra de Deus, você não vai querer viver debaixo de um jugo pesado desse, de uma coisa horrível. Jeremias é tão enfático, ele fala assim, uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Profetas profetizam mentiras, e sacerdotes governam com a sua própria autoridade, e o meu povo gosta disso. Não, você não pode gostar de um negócio desse, porque isso, na opinião de Deus, é algo horrível e espantoso. Irmãos, tem um tipo de escravatura que é a escravatura opcional. O indivíduo quer ser escravo, e isso tem um símbolo para nós no tempo de hoje. A chamada escravatura opcional. A Bíblia vai dizer, o alerta de Paulo, que eu quero repetir de novo, em 1 Coríntios 7, 23, olha, primeira coisa, vocês foram comprados por um altíssimo preço, pelo preço do sangue de Jesus. Não seja escravos de homens, não seja escravos de homens. Mas, no Antigo Testamento havia um tipo de, e como a escravatura era algo institucionalizado, por conta dos resultados de guerra, por conta dos resultados, principalmente esses dois resultados primeiros que eu citei aqui para vocês, os derrotados de guerras e os endividados. A Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo 15, versículo 16 a 17, mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e a sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador, fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará o seu escravo para o resto da vida. A pessoa queria ser, a pessoa decidia ser. Essa é a escravidão opcional.
Quando eu transporto isso para o nosso tempo, gente, tem pessoas que realmente se submetem a coisas que o escravizam, a vícios perigosos, a comportamentos que realmente você não consegue parar com isso, a relacionamento, pessoas que te fazem mal, mas você não consegue viver sem isso. Eu acho impressionante como esse texto aqui me faz pensar do perigo que é quando umas pessoas decidem viver assim. Olhe para você, eu gostaria de desafiar você até fazer esse raciocínio. Será que eu sou escravo de alguma coisa? Será que tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu uso, se eu quiser, eu paro a qualquer momento? É uma boa pergunta para você fazer com você mesmo, tá? Não quero ficar aqui de maneira nenhuma dando uma listinha do que se pode te escravizar. Contei minha experiência para vocês, é uma experiência, eu nem espiritualizo isso, tá, irmãos? Eu nem espiritualizo isso, não acho que beber coca é pecado, não acho nada. A minha preocupação é se tinha alguma coisa que me dominava, porque tudo, a Bíblia vai dizer assim, que no último versículo de 2 Pedro, aí, capítulo 2, versículo de número 19, eles mesmos são escravos, pois o homem é escravo daquilo que o domina, 2 Pedro 2, 19. Então será que tem alguma coisa que me domina? Muito bem, qual que é a solução então, para que eu venha dar uma boa resposta para o próprio Jesus? Irmãos, por favor, agora abra lá no texto que eu pedi para vocês abrirem, e vamos ler os versículos anteriores, para a gente entender o que Jesus estava falando aqui. Onde que está a solução? Como que eu devo me posicionar diante do que Cristo estava querendo ensinar? Olha que coisa maravilhosa. Abra, por favor, em João capítulo 8. Eu vou pegar um pedacinho, tá? Porque Jesus está falando aqui, o capítulo 8 inteiro de João é muito rico, como todos os capítulos são. Mas olhe para o versículo de número 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava falando para quem cria em Jesus. Por isso, não dá para pensar em ninguém agora, senão em mim. Senão você pensar, esta palavra é para mim, porque eu creio em Jesus. Aí Jesus diz assim, se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí, quando Jesus faz essa afirmação, é que eles falam, Jesus, espera aí, não é bem assim não, que é talvez o que você pode dizer, mas me libertar do quê? Do que a palavra vai me libertar? Aí eles pegaram e responderam Jesus, o texto já proposto que a gente colocou no banner aí, né? E ele lhes responderam, somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Aí vem Jesus, gente, olha a palavra de Jesus, por favor, preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Deixa eu parar aqui, porque não tem ninguém aqui que não peque, só que, sabe o verdadeiro sentido dessa palavra de Jesus? Daqueles que fazem do pecado a sua maneira de viver, para você se dar bem na vida. Sabe, pessoas que fazem do pecado o seu estilo de vida, não os pecados que nós não conseguimos deixar de pecar, porque somos pessoas pecadoras, mas o pecado faz parte da estratégia da minha vida. Eu vou mentir sempre que eu tiver oportunidade, eu vou enganar sempre que eu tiver oportunidade, eu vou tentar me aproveitar das pessoas sempre que eu tiver oportunidade, se der para eu roubar, eu roubo sempre. É impressionante, irmãos, é pessoas que fazem do pecado a sua maneira de viver. Aí Jesus disse mesmo, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando, você se torna escravo disso.
Você mesmo começa a fazer do pecado o seu grande Senhor. Aí Jesus pega e diz, falando para aqueles que creram nele: o escravo não tem lugar permanente na família, então fique esperto. É interessante que essa questão faz com que nós venhamos ser alertados por Jesus, né? Para que nós mudemos. Nós não nos sintamos tão inocentes assim, ou então ofendidos, quando uma palavra vem me colocar diante de Cristo, me rotulando como um escravo. Eu não sou escravo. Será que eu sou escravo? Preste atenção, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém, queridos? O filho pertence a ela para sempre, ainda que esporadicamente ele tenha um comportamento de escravo. Aí vem a grande afirmação da possibilidade de sermos alcançados, ou melhor, de vivenciarmos, de tomarmos posse daquilo que o Evangelho produz em nós. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? Eu quero que você faça um teste consigo mesmo, se você é uma pessoa livre. Não estou mandando você mudar nenhum comportamento social seu. Só faça uma autocrítica. Se tem algumas coisas que você não consegue deixar de fazê-lo. E se isso não está te escravizando. E a escravatura nunca traz nenhuma benesse para o ser humano. Muito bem, gente. A solução então é nós estarmos olhando para o que o Evangelho diz para nós. E o apóstolo Paulo vai entender isso quando ele escreve, e quero concluir essa palavra, em Gálatas capítulo 5. Olhe para Gálatas capítulo 5, que você vê qual que é o alvo, não é? Quando você se deixa, quando você é impactado por essa vontade de ser livre em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus você é livre. Você vai fazer os seus testes aí, e vai ficar com você e você mesmo. Nós não vamos fazer nenhum tipo de apuração nisso, mas seria muito bom você criar algumas experiências de alguém que quer ser melhor, de alguém que quer se livrar de explicações da sua vida, assim, tipo, de uma maneira mais, nada a ver. Não, veja se aquilo que você, comportamentos ou coisas que você faz, não está te escravizando e te fazendo mal. Relacionamentos que estão te escravizando e te fazendo mal. Você está preso porque está sendo derrotado na batalha espiritual, e hostes espirituais da maldade estão te prendendo em determinada área da sua vida. Aí a Bíblia vem dizer assim em Gálatas 5:1, tendo dito essas coisas, ou melhor, foi para a liberdade, Gálatas 5:1, irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gente, foi para isso, Cristo nos libertou para que eu seja livre. Tem coisa, eu não quero que vocês se preocupem em cafife com isso não, mas deixe o Espírito Santo mostrar para você o que ele estava querendo mostrar aquele dia. Se renda ao que o Espírito Santo vai te incomodar, para que você fale assim, não, eu sou livre em Cristo Jesus. Porque se você for ler um versículo do capítulo 8 aí, se você for ler o versículo 30, a Bíblia vai dizer assim, tendo dito essas coisas, muitos creram em Cristo, e depois de crerem em Cristo, Cristo disse para eles, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E livres para quê, irmãos? Para que você possa tranquilamente dizer, Senhor, eu estou lutando contra aquilo que me faz mal, contra aquilo que me prende, como aquilo que me escraviza, e você não vai prometer nada que você vai parar, você vai pedir ajuda para que o Senhor te ajude, e aí depois, você vai ver como que é legal, você está assim, olha, as coisas que faço, nenhuma delas me domine, mas teste antes, tá? Teste antes para ver se essas coisas não estão te dominando. Por quê? Porque foi exatamente isso, para a liberdade que Cristo
nos libertou.